Olá pessoal, meu nome é Bruno Vates Arpelon, sou diretor da Câmara Brasil-Alemanha e estou aqui com vocês para mais um webinar da série Digital Transformation Pills. Pessoal, para quem não conhece, apenas um alinhamento rápido aqui antes de começarmos. A Câmara Brasil-Alemanha é uma associação de empresas, nós representamos hoje oficialmente a economia alemã e o setor privado alemão fora da Alemanha. Estamos presentes em 90 países com 130 escritórios e aqui no Brasil estamos presentes há mais de 100 anos com 3 principais frentes de atuação. A parte internacional, a parte de sustentabilidade e a parte de inovação e tecnologia, que é o departamento que toca esse projeto aqui hoje, que toca essa iniciativa Digital Transformation Pills. O departamento de inovação e tecnologia, não vou entrar no detalhe, pessoal, mas o objetivo dele é ser o principal parceiro de inovação das empresas associadas e também promover a cooperação Brasil-Alemanha no campo da inovação e das novas tecnologias. Bom, estando em linha aí com o contexto atual e com as principais tendências, esse ano a gente criou essa série de webinars Digital Transformation Pills com o objetivo de trazer aí de forma prática e dinâmica os principais temas relacionados à indústria 4.0 e à digitalização, que são temas aí muito próximos. E para isso contamos hoje aí com a presença do José Borges da Siemens. Borges, quiser se apresentar rapidamente? Bom, meu nome é Borges, eu trabalho na Siemens há pouco mais de 3 décadas, mas a última década principalmente voltado para a questão da digitalização. Eu sou diretor de estratégia e business development dentro da área da Siemens que se chama Digital Industries. Bom, obrigado Borges, obrigado por ter aceito o nosso prazer. convite. Borges é um super parceiro nosso já de longa data. E pessoal, antes de começarmos a discussão, eu queria passar apenas 2 recados para vocês. O primeiro recado é o seguinte: as perguntas devem ser enviadas por chat. E ao final da nossa discussão, nos últimos 10 minutos, a gente vai abrir para as perguntas de vocês, para a pergunta do público. Fora isso, um outro recado importante, que estão abertas inscrições para o nosso programa de especialização em Indústria 4.0, feito em parceria com o Fraunhofer IPK, com o ITA de São José dos Campos, com o VDI e com o DVIH. Ele vai ser um programa de especialização, como o nome próprio já diz, mas com a parte teórica em Berlim, no Fraunhofer IPK, e uma parte prática em São José dos Campos no ITA, em conjunto também com o VDI e com a Câmara Brasil-Alemanha. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre essa iniciativa, basta nos procurar, basta acessar nossas mídias também, que vão ter mais informações por lá. Pessoal, não esqueçam de enviar as perguntas, tá? Isso é muito importante para que no final a gente tenha esse momento aí junto com vocês de discussão. Borges, começando a nossa discussão aqui, uma pergunta bem ampla, mas o que você entende por gerar valor, por era digital, e também o que você acha que mudou no contexto atual aí de transformação, assim por diante? Tendo aí esses dois focos, né? Essa questão de gerar valor e essa questão de era digital. Como é que você vê aí esse mundo? Bruno, se você olhar, e aí eu queria convidar para a gente pôr talvez um primeiro slide, as grandes transformações que a gente tem vivenciado até como consumidor, né? Que está colocando essa questão de como nós, consumidores, estamos exigindo cada vez uma maior agregação de valor naquilo que a gente consome. E como a era digital tem trazido grandes disrupturas dentro desses modelos tradicionais até de forma de fazer negócio. Se a gente pegar esse slide aqui que o pessoal acho que está mostrando, você vê algumas disrupções, quer dizer, quem acompanhou que comprava livro na livraria, hoje não precisa mais. Você vai lá no Amazon e faz o download, né, põe lá no seu Kindle. Você pode, em vez de comprar um CD, eu cheguei a comprar long play, para você ter uma ideia. Né? Lá, se você fizer as contas das 3 décadas que eu estou na Siemens, você imagina qual é a minha idade. Bastante tecnologias passaram por lá. E aí né? agora você faz streaming, né? Quer dizer, tocar disco num toca-disco numa vitrola, como a gente chamava, hoje é cult, né? Sim. Aliás, eu estou tentando fazer isso lá em casa. E, sei lá, outras formas como plataformas, onde você chama o seu transporte, né, o Uber ou qualquer tipo de outro, dentro do teu celular. Quer dizer, isso é para mim uma agregação de valor que cresceu exponencialmente graças à velocidade de evolução das tecnologias digitais. Acho que é por aí. Legal. E você acha que se a gente for, vamos dizer assim, fazer uma comparação entre como as empresas buscavam gerar valor no passado e como as empresas buscam gerar valor hoje a partir dessas novas tecnologias, teve alguma mudança aí de paradigma, você acha? Teve algum marco histórico, vamos dizer assim, putz, não, isso aqui, os dados realmente... Às vezes não quero dar uma deixa, já. Não sei, quer dizer, não sei qual foi esse marco, porque continuando, vamos dizer assim,
da tua primeira pergunta e o que a gente trouxe. Quer dizer, nós como consumidores começamos a exigir do mercado uma oferta dessas experiências, dessas questões de agregação de valor tão grande que o desafio para a indústria, para as empresas, cresceu também junto com essa demanda. Né? É difícil dizer onde está quem veio primeiro, né? O ovo ou a galinha aí nessa história. Mas o que acontece hoje, e aí eu queria convidar para projetar o próximo slide, eu gosto muito desse slide que é do WF, junto com a Accenture. Eles trazem a questão do que mudou no consumo digital, que é que a gente falou no slide anterior, ou seja, o user experience é cada vez mais importante, né? O usuário, nós como consumidores estamos querendo cada vez mais não comprar um produto, mas olhar para ele que tipo de experiência ele traz para a gente. A gente fala de personalização, de customização em massa, né? De você ter produtos que são feitos exatamente para você. Aí vem uma outra discussão que é a questão quão ético é você compartilhar seus dados, quão disposto você está a compartilhar seus dados, uma questão de privacidade, para ter essa personalização. E a outra questão é uma mudança de modelo de hábito ou comportamento que a gente passa a deixar aquele modelo da posse do bem para ter o acesso a um serviço, né, a agregação do valor. Provavelmente nas próximas gerações eles não vão ser proprietários de carros, eles vão só acessar os carros nos modelos que a gente tem aí hoje ou vão aparecer. Então aí do outro lado desse slide aparece qual o grande desafio das empresas em trazer. A empresa tem que ser capaz de agregar valor nessa velocidade, nesse nível de exigência do mercado. Ou seja, ela precisa buscar modelos de negócio digitais, ela precisa se atualizar na forma como ela faz a sua operação, né, desde o chão de fábrica, como é que ela se integra. Ela precisa buscar os talentos e reter os talentos com essas competências digitais e também ela precisa monitorar, vamos dizer assim, a performance dela, não naquela forma tradicional de olhar para o retrovisor. A gente precisa ter praticamente um acompanhamento online, real-time dos preditivo ainda. E preditivo, né? Então, acho que é por aí. As indústrias, as empresas estão realmente preocupadas com esse nível de agregação de valor que está vindo também do mercado consumidor. E você acha que com essa tendência e com essa transformação, vamos assim, digital que hoje o mundo vem passando, as empresas estão sabendo lidar com dados da forma correta para gerar valor para os seus clientes? Ou elas ainda estão olhando a digitalização de outra forma? Como é que você vê isso? Engraçado que assim, quando você fala de Big Data, eu lembro de Big Data lá nos anos 80, 90, a gente tinha essa expressão, mas era uma questão mais voltada para as grandes pesquisas de marketing, onde você tentava descobrir quais eram as tendências que iam aparecer, né? O Big Data hoje tem um senso de urgência muito maior, né? Ou pelo menos as empresas deveriam estar entendendo dessa forma. E por que esse senso de urgência, ou esse imediatismo? Que o Big Data hoje, com a evolução das tecnologias digitais, com o cloud, com o IoT, você consegue reunir essas informações que antes você fazia via pesquisa e tentava entender tendências, isso é muito mais dinâmico. Você consegue, por mídias sociais, por interação com os consumidores, você consegue um volume de informação muito, muito grande. Aí o pulo do gato está saber como você vai processar isso. Mas aí, voltando especificamente para as empresas, que eu acho que é importante, eu gosto muito desse slide, se vocês puderem mostrar agora, sempre lembrar que as empresas, pelo menos hoje, elas têm uma preocupação muito grande, sem dúvida alguma, de fazer mais com menos, principalmente aqui no Brasil, né? A agregação de valor para essas empresas está concentrada em como é que eu consigo, com o que eu tenho hoje, produzir mais, ou produzir de forma mais barata. Que é o que a gente fala, é olhar para a empresa e pensar na sua produção. Como é que eu emprego a digitalização lá dentro e eu consigo tirar mais de uma máquina, de um processo. Deixa eu fazer uma curiosidade minha agora, em cima bem desse último trecho que você comentou. Como é que você vê essa questão de olhar para mudanças de operação, de processos internos, mais da porta para dentro, quando a gente fala de gerar valor? Você acha que esse tipo de iniciativa consegue, de fato, gerar valor para o cliente final? Que é até uma dúvida que eu tenho, vou te tratar um contexto um pouco.
Hoje, por exemplo, na Câmara Brasil-Alemanha, quando a gente fala de digitalização e indústria 4.0, a gente está muito próximo da indústria. Então, muitas vezes fica difícil da indústria conseguir entender como ela gera valor no B2B e muitas vezes ela olha para a indústria 4.0 mais na linha, vamos dizer assim, de integração vertical e horizontal. Mas não necessariamente na questão do user experience, mas na parte de processos realmente. Eu mesmo tenho uma dúvida, vamos dizer assim, se quanto isso gera valor ou não para o... Acho que você pegou o ponto. Esse slide aqui que eu acabei de mostrar para vocês, na verdade, é isso que eu acho que eu estou querendo ressaltar ou alertar as empresas. Sem dúvida alguma, para uma agregação de valor, não tem nada de errado você pensar como é que eu sou mais produtivo, como eu faço mais com menos, né? Mas não se pode perder o foco do que o consumidor, né, o que o seu cliente precisa ou quer, né, ou está almejando, para poder dar conta de acompanhar essa tendência. E aí você tem que evoluir na escala aí da agregação de valor e pensar, sem dúvida, na integração vertical, que você falou, ou seja, além de pensar na eficiência do meu chão de fábrica, fazer a integração com os outros sistemas verticalmente, até chegar no ERP. E, gente, o ERP já começa a trazer a informação do que o cliente está querendo. No mínimo, você tem uma fila ali de ordens de processamento de pedidos. Então, ali já começa a preocupação com esse foco no cliente. O depois é você piramidar em cima disso e buscar também que outras formas de atingir o mercado eu tenho. A tecnologia está aí e disponibiliza uma série de facilidades para acessar mercados que você não tinha antes. Então, tem que pensar nisso. E na última instância, além de você pensar na sua produção, de como integrar a sua empresa e como você vai fazer o go-to-market, o meu modelo de negócio hoje é realmente aquele que vai agregar, vai continuar agregando valor para esse meu cliente, né? Não posso pensar, usando a tecnologia, mudar meu modelo de negócio. Por exemplo, na indústria, de você não vender mais o asset, mas vender a disponibilidade de máquina, né? Aquela tendência de nós consumidores de não ter mais a posse, mas o acesso, né, às coisas, também não é diferente muito no mundo industrial. É interessante que você falou, né, essa questão da pirâmide, vamos dizer assim, porque ontem mesmo a gente estava no evento com os outros associados e dentro da discussão que a gente focou muito na questão de pessoas, processos e tecnologia. E foi colocado muito isso, né? Que é muito importante que a gente tenha produtos digitais. Mas para que a gente tenha produtos digitais e consiga entregar esses produtos digitais da forma correta, vamos dizer assim, a gente tem que ter todo o embasamento por trás disso, né? Como você comentou, a empresa tem que ser digital para poder entregar um produto digital, né? Eu acho que tem também uma outra questão, Bruno, que as empresas não podem deixar de lado. Não é a tecnologia pela tecnologia, né? Você investe em digitalização, lógico que a Siemens tem, vamos dizer assim, várias soluções para os mais diversos problemas, mas o que a gente percebe que o grande ganho em termos de agregação de valor para um determinado cliente, da Siemens, por exemplo, é quando existe uma cultura aberta para poder fazer esse tipo de discussão de como a digitalização, não só pela tecnologia, né? Eu vou querer implementar um sistema, sei lá, de impressão 3D porque é fancy, porque é moda, mas faz sentido para o teu negócio isso? Outra coisa é a combinação das tecnologias. Normalmente você não trabalha o grande ganho, a agregação não está no uso de uma só tecnologia, mas a melhor combinação de algumas delas, né? E a outra coisa que eu estava falando que é muito relacionada com a questão da cultura, empresas conseguem evoluir nessa caminhada digital, nessa transformação digital, quanto mais integradas as pessoas tiverem para conversar sobre isso. E aí eu estou falando, por exemplo, de chão de fábrica, né, o nível da operação, e o pessoal de IT. Hoje a gente ainda vê alguns feudos, né, em algumas empresas, que isso dificulta muito tirar esse grande potencial que eu acho que a digitalização traz para agregar valor para essas empresas. Tem que conversar, tem que integrar. Porque não adianta, né? Vamos dizer assim, a área de marketing, a área de estratégia, pensar num super produto inovador, digital 4.0, mas se as demais áreas não se conversam, não consegue entregar aquele produto, né? Acho que não faz sentido. Acho que uma outra coisa interessante que você comentou também é essa questão de a tecnologia ser apenas um meio, né? Eu acho que muitas vezes as empresas como um todo, pelas tecnologias serem buzzwords como blockchain, inteligência artificial, internet das coisas, elas chegam a olhar a tecnologia como fim.
Mas a tecnologia nunca vai ser um fim, né? Ela sempre vai ser um meio para, junto de um bom modelo de negócio, conseguir chegar a algum lugar. Na Siemens a gente acredita muito, quer dizer, que não existe uma receita única para todo mundo. A gente tem um conceito que a gente chama de o PDD, o Plano Diretor de Digitalização, né? Onde você começa analisando qual a estratégia da tua empresa atual, o mercado onde ela se insere, como está se mobilizando o segmento onde ela se insere no Brasil, no mundo. E aí sim a gente vai trabalhar nas questões de tecnologia, qual a tecnologia que vem para ajudar com que ela tenha, né, nesses vários níveis que a gente comentou, desde a produção, integração, go-to-market, até eventualmente uma grande revolução no modelo de negócio dessa empresa. Tudo muito gradativo, Bruno. Não dá para fazer tudo isso de uma vez, de um dia para o outro. Derrubar e começar do zero. Isso acho que é uma falácia também que as pessoas trazem, que para poder fazer essa evolução e agregar muito valor, você precisa investir muito. Começa aos pouquinhos, dá para fazer uma coisa gradativa onde você consegue, a cada passo, financiar o próximo. Né? O business case, né? A questão da tecnologia também só evolui dentro de uma empresa se essa empresa percebe que isso vai agregar valor para o cliente dela e é lógico que com isso ela traz resultado. Senão não tem como nem pagar, né? Vamos dizer assim, Você que faça isso de forma bagunçada. Pessoal, só lembrando, enviem as perguntas de vocês, daqui a pouquinho, daqui a uns 3 minutinhos, a gente vai abrir para as perguntas do público. Então já vão mandando para a gente pelo chat, que a gente já começa aqui na sequência. Ô Borges, trazendo um pouco esse assunto para a Siemens, como que, e até vamos assim, dando um passo para trás, no passado as empresas buscavam se posicionar sempre muito baseado no que elas ofereciam, os próprias máquinas, equipamentos, serviços. Vou dar um exemplo da Mercedes, que esteve ontem também no evento que nós participamos. A Mercedes se posicionava no passado como uma empresa de veículos automotores, vamos dizer assim. Posso estar errado exatamente na nomenclatura, mas algo mais ou menos do tipo. E cada vez mais a Mercedes busca se posicionar como uma empresa de mobilidade, tendo em vista tudo isso que a gente está conversando, vamos dizer assim, e vai buscar novas tecnologias, novos modelos de negócio para poder agregar valor na mobilidade, porque ela entende que as pessoas buscam no final do dia, quando contratam a Mercedes, mobilidade. Então ela quer ser um provedor de mobilidade. Então ela descobriu, vamos dizer assim, entendo eu, que é ali que ela consegue agregar valor para os seus clientes. Hoje a Siemens, como que ela busca se posicionar no sentido de estratégia de agregação de valor? E aí, se quiser falar, obviamente, até para explicar para o pessoal que você hoje tem a Siemens Grupo, mas você também é de uma área específica da Siemens, de uma unidade específica. Mas hoje, o que você sente que mudou nessas últimas 3 décadas que você trabalha na Siemens, no sentido até de posicionamento, assim, qual que é a nossa proposta única de valor, como que a gente busca hoje? Bom, quem conhece a Siemens ou acompanhou a Siemens nessas últimas décadas, vamos dizer assim, eu acho que ficou... Para a gente, às vezes, que está dentro da empresa, talvez isso, a coisa é quase o dia a dia, mas você percebe um grande direcionamento em termos de se adequar o seu negócio, seu modelo de negócio, o seu portfólio de produtos e serviços às mega tendências mundiais. Né? Então, a Siemens, desde lá do início dos anos 2000, 1990, sei lá o quanto, buscou identificar quais seriam essas tendências, mega tendências, ou seja, questão da urbanização, né? Cidades com grandes problemas inerentes à questão da urbanização, o aging, né? As pessoas estão vivendo mais e precisam de soluções que desde a questão de saúde, mas de prover mobilidade, tal, voltando para as cidades. A questão de sustentabilidade, né? De cada vez mais premente essa questão da gente olhar para o nosso planeta e conseguir manter as coisas. Então, esse que tem sido o grande drive para a Siemens tomar suas decisões de como focar. Na questão da indústria, onde eu atuo mais diretamente, que hoje é a Digital Industries, a gente viu fortemente uma visão que eu acredito, quer dizer, foi admirável. Os caras que começaram a pensar e drivar essa movimentação da Siemens no sentido de se digitalizar, no sentido de, inclusive, fazendo aquisições. A Siemens fez uma série de aquisições desde 2006, 2007, que foram antes mesmo, né, de começar a se falar quase sobre isso. E muito, vamos dizer assim, drivadas por essa estratégia de oferecer ferramentas ou produtos, não, mas soluções digitais, né, para esse mundo da indústria, né, que culminou a gente ter hoje um portfólio de fim a fim, end-to-end,
onde a gente consegue falar hoje, a gente praticamente cunhou a expressão gêmeo digital, Sim. botando em prática, com os gêmeos digitais de produtos, gêmeo digital da produção, da fábrica e o gêmeo digital da performance. O gêmeo digital do produto é você poder fazer isso tudo no software, né? Na verdade, é um CAD muito poderoso, né? Onde você consegue fazer N simulações. No gêmeo digital da produção você consegue fazer também um comissionamento virtual de uma planta, de parte de uma planta, né? Ou de uma planta nova, você consegue construir ela inteirinha digitalmente, sem sequer ter construído as paredes. Ou dentro daquela que já existe, você consegue simular tudo e imagina você fazer uma parada numa linha de produção, né? De uma automobilística. Ou testar alguma coisa, antes para ver se vai dar tudo certo. E depois, no final, o gêmeo digital da performance, que é aí baseado em IoT, em você conseguir jogar para a nuvem, por exemplo, a nossa nuvem a gente chama de MindSphere, que é muito poderosa, onde você consegue jogar para a nuvem qualquer dado, de qualquer equipamento, não necessariamente Siemens, essa é a grande vantagem, uma plataforma aberta. E aí você processa lá e traz de volta as informações para que você retroalimente o seu processo e consiga fazer voltando ao tema de agregação de valor, né? Aproveitando esse seu finalzinho, até para a gente fechar a nossa parte de discussão, como é que vocês têm usado o MindSphere, essas plataformas de vocês, para gerar valor para os seus clientes, para promover essa experiência do usuário? Se tiver algum exemplo que você puder mostrar para a gente... Não sei quanto tempo a gente tem, mas assim, eu gostaria de comentar, antes de mostrar o exemplo que eu trouxe aqui, mas a gente está muito feliz com uma série de iniciativas que a gente tem feito em termos de cocriação com o cliente. Né? Aí voltando àquela história, né? Como é que eu faço para agregar valor? Eu tenho que escutar o cliente. E aí a gente fez, com o MindSphere, a gente fez já 4 Hacka-Siemens, Hacka-Days ou Hackathons, com casos, né? A gente convidou clientes para vir trazer o problema deles, a gente convidou universidades, startups, nossos parceiros integradores, solution partners, para estarem junto e escutar isso e depois proporem soluções de aplicativos IoT que estão rodando no MindSphere para resolver o problema daquele cliente. O cliente vem, expõe, acompanha, né, esclarece dúvidas, depois o pessoal apresenta cada um a sua solução. E a gente realmente na dor do o cliente elege qual é aquela solução. E isso está sendo, a gente fez esse ano já 4 Hackathons, que foi uma experiência muito gratificante. A gente está usando principalmente a nossa instalação, que é o Digital Experience Center, lá no nosso headquarter, e isso está se mostrando um grande aprendizado de como a gente consegue fazer essa aproximação para entender exatamente onde está a dor do cliente. Realmente na dor, né? E aí, só para encerrar, Bruno, é um exemplo também de MindSphere, que é uma parceria que a gente fez com a Heller. Heller é uma... Pode dar para colocar na tela esse slide, pessoal? A Heller é um fabricante de máquinas, alemão, sem dúvida, mas eles perceberam o seguinte, eles são usuários do MindSphere, né, para fazer monitoramento das máquinas, dos centros de usinagem que eles têm. E aí, com isso, eles conseguem, com o histórico de N máquinas que eles têm no mundo inteiro, conseguem monitorar, e aí eles conseguem fazer a manutenção, a predição de uma falha de uma máquina. Ou seja, ele consegue, em vez da máquina quebrar no meio de uma produção de um produto... De um cliente dele, né? De um produto... um pedido importante, ele para antes ou para depois, ele consegue se programar, né? E ele não fica também gastando com manutenção preventiva, que é aquela que diz que a cada 2 meses você tem que parar, botar óleo, tal. Ele faz exatamente quando precisa. Percebendo isso, ou seja, ele viu, legal, eu consigo garantir disponibilidade de máquina para o meu cliente final, né? A Heller é o cliente da Siemens, mas ela tem o cliente final que é o usuário da máquina. E aí a Heller agora ela oferece para o cliente dela, baseado nessa solução de MindSphere, a disponibilidade da máquina. Ela é um dos clientes, ela é um dos clientes que pode oferecer para o cliente dela, né, ou uma confiabilidade maior para aquele que tem, né, comprou a máquina, a disponibilidade daquela máquina, ou ela pode oferecer naquele esquema de eu não vendo mais a máquina, eu vendo a disponibilidade. Interessante. Né? Então esse é um exemplo interessante que E realmente trabalhar em cadeia, né? Você consegue agregar toda a cadeia a partir de uma iniciativa da Siemens. Vamos abrir aqui para as perguntas, pessoal. Temos uma pergunta do Flávio.
Borges, você mencionou a venda de serviços versus assets. Poderia comentar mais sobre como o digital pode promover isso, como o digital promove isso? Eu acho que como é que é o nome dele? Desculpa. É o Flávio Fisch, provavelmente. Esse último exemplo que eu mostrei da Heller, e a gente tem alguns outros exemplos de clientes que começaram a utilizar IoT, ou seja, informações que ele coleta, né, de uma gama bastante grande de produtos que estão no mercado, que estão funcionando, e com isso, com esse histórico de informações que ele tem, ele pode processar por algoritmos de inteligência artificial ou até coisas mais simples, onde ele consegue fazer uma predição do comportamento desse asset, né, desse equipamento, ou de vários equipamentos, né, com uma precisão tão grande e com uma confiabilidade tão grande que ele passa a oferecer, como eu posso dizer, como eu disse agora, em vez de vender o produto, o equipamento, ele oferece a disponibilidade daquele equipamento. Não importa se aquele equipamento vai ser trocado, mas ele tem uma confiabilidade de que aquele modelo de negócio vai funcionar. Eu acho que é isso que... Sim. Né? Tem uma outra pergunta aqui. Sem contar outra coisa, desculpa. Eu acho que outra coisa, Flávio, é a questão da transparência. Quanto mais a informação você tem ali, né, e que consiga ser processada, mesmo dentro da sua empresa, da sua produção, da sua fábrica, tanto mais interessante é isso na medida que você conseguir processar e tirar a informação importante disso. Né? Não é só coletar dado, mas é realmente transformar isso numa informação que faz com que você consiga tomar as decisões corretas. Né? Uma outra pergunta aqui também no Flávio. Há alguma mudança na organização interna das empresas para melhor integrar os diferentes setores da empresa? No sentido de operação, e acho que até um pouco no sentido que você falou, né? Para buscar essa integração vertical. Como eu falei, eu acho que é fundamental que as empresas se repensem na sua organização, ou pelo menos consigam eliminar os silos, né? Os feudozinhos de decisão, ou cada um no seu quadradinho ali, porque a tecnologia está para interligar. Se você pegar o exemplo que eu citei agora do gêmeo digital, né? O gêmeo digital, quando você fala, voltando num exemplo na automobilística, para você fazer o lançamento de um novo modelo, né, de carro, isso durava de 7 a 8 anos, entre você começar o projeto até ter tudo pronto e lançar no mercado. Graças à tecnologia, essa integração, inclusive das equipes, né, desde o design do produto, passando pela engenharia de planejamento da produção, execução da produção e tudo mais, até lançar, pelo fato de você usar a tecnologia, os gêmeos digitais, fazer simulações, tornar isso tudo mais rápido e integrado, quase simultâneo, usando o termo, a expressão de engenheiro, né? Aquele gráfico de PERT CPM, caminho crítico, Sim. onde você tem que esperar necessariamente uma atividade terminar para você começar outra. O que acontece com a tecnologia digital é que essas atividades elas começam a ser sobrepostas. Fundir, né? Ou pouco. seja, o cara da engenharia que está projetando o carro já está falando e já está, via digital, trocando informação com o cara que está planejando a produção. Então fica muito mais dinâmico esse overlapping e aí o tempo se reduz. Mas é fundamental, cultura e que as pessoas estejam dispostas a isso que eu ia reforçar até o que o Borges junto. comentou, essa questão da cultura, né, pessoal? Acho que você não tem cultura, essas pessoas não se conversam. E quanto antes você poder envolver essas pessoas, não envolver o jurídico só lá no final quando dá problema no contrato, mas trazer ele para a mesa da discussão e entender quais são os passivos da coisa, isso realmente, ao meu ver, eu acho que ao ver de todas as empresas, é uma coisa que ajuda muito. Uma pergunta aqui do Luiz, FFF. Em soluções de parceria, como você mencionou com a Heller, como se monetiza a parceria e como é calculado qual o valor cobrado pela predição? Acho que é um pouco no sentido da forma de monetização, né, o modelo de negócio que a Siemens trabalha ali com a Heller. Se vocês também são remunerados ali pelo êxito ou não, como... Na verdade, o modelo ainda não tem muito detalhe. É Luiz, né? Isso, Luiz. Hoje a gente tem um modelo do Mindset para a implementação dele que é baseado simplesmente em quantas conexões, quantos assets você tem, né, e qual a quantidade de informação que você sobe para a nuvem, né, ao longo do dia. Né? Basicamente esse é o esquema, o modelo tradicional que a Siemens está fazendo em relação ao Mindset. Como os clientes estão fazendo em relação aos seus clientes finais, eu não sei dizer, mas aí eu acho que vai
talvez uma questão talvez mais até subjetiva, de como você vai valorizar, né, essa experiência do teu cliente final, né, essa agregação de valor que você acaba provocando para ele. Né? Essa eu acho que é a beleza da coisa. Né? Os novos modelos de negócio trazem alguns desafios de você pensar como você vai poder cobrar por isso, né? Na medida que o outro se sente, nossa, é legal, acho que vale a pena pagar para isso porque eu vou ter aquele Como outro trazer benefício, esse benefício para né? toda a cadeia, vamos dizer assim, que Não é participa, fácil né? não, não é fácil não. Acho que esse é o grande dificuldade, ou que talvez restrinja um pouco a velocidade dessa evolução. Porque eu posso te dou toda a certeza de que não é a tecnologia que está segurando isso. Né? São as questões jurídicas, né, de acordo, tal, e de você entender como é que é esse modelo e quanto que o cliente final está disposto a pagar por isso. Eu vou fazer um convite para vocês, pessoal. Alguns meses atrás nós fizemos um webinar com o Fabiano, aqui da BASF, do Onono, que tratou sobre blockchain. E na apresentação dele ele falou muito sobre cadeia e como a própria BASF tem usado um pouco o blockchain para poder, vamos dizer assim, traquear ali a pegada dentro da cadeia. Então, quem tiver interesse em entender um pouco mais sobre essa questão de cadeia, geração de valor também, mas por meio do blockchain, fica o convite para acessar esse webinar. Pessoal, a gente tem mais uma pergunta aqui, que é na área da saúde, Borges. A gente tem mais um minutinho aí para poder encerrar. E na saúde, como você vê essas mudanças e inovações? Eu não sei como você está dentro da área da saúde, mas se puder dar um overview. Não é a minha área de atuação dentro da Siemens, mas a gente tem uma das empresas da Siemens, que é a Siemens Healthineers, né? Que, a gente pode trazer esse discurso que eu trouxe da indústria, a gente pode trazer, guardadas as devidas proporções e cuidados com questões de privacidade de dados, que aí a gente começa a entrar numa questão um pouco mais sensível. Mas você pode trazer essa mesma discussão para dentro do ambiente da saúde, ou seja, a Siemens tem equipamentos, ressonância magnética, tomografias, tomógrafos, computadorizados que, na realidade, se utilizam de toda essa tecnologia digital para você poder, desde fazer diagnóstico à distância, né, de você poder envolver profissionais nos mais diferentes pontos da Terra para um determinado diagnóstico, questões de inteligência artificial para você poder, né, trabalhar com isso e conseguir um diagnóstico numa velocidade e com, vamos dizer assim, um arcabouço de casos que possibilitam, que seria impossível para o ser humano, para o melhor dos médicos, né, por mais que ele quisesse, ele não teria acesso a tanta informação. Né, e isso tudo é tudo super dinamizado por essas questões da digitalização, né? A questão até da disponibilidade das máquinas é uma coisa que a gente pode trazer para a área da saúde, ou seja, você vende não necessariamente o tomógrafo, né, ou a ressonância magnética, mas você vende a disponibilidade disso. Né? É interessante, né? Acho que a mensagem que fica, que reforça o que já foi falado um pouco ao longo do nosso webinar, é que tudo isso é meio, não é fim, né? Então, acho que tudo que foi tratado hoje no nosso webinar, não importa qual setor a sua empresa atue, vocês conseguem aplicar. Porque gerar valor no final, todo mundo tem que gerar valor. Pode ser B2B, B2C, B2G, B2C2C. São tantos modelos hoje em dia, mas no final, se você não gerar valor, se você não resolve uma dor do seu cliente, nada vai acontecer. E hoje a gente tem essas novas tecnologias. Acho que você resumiu bem, Bruno. Quer dizer, a questão da agregação de valor deve ser o objetivo primordial, primeiro, de qualquer empresa que quer se digitalizar. Né? Quer seja ela olhando para dentro, né, como você mesmo trouxe, né, mas lembrando de olhar para o cliente e para o mercado. O que o mercado está demandando? O que ele vai demandar em termos de agregação de valor? Né? E é aí que as empresas acabam se diferenciando para poder permanecer no mercado. Pessoal, a gente vai encerrar por aqui então. Queria agradecer o Borges pela presença. Prazer, Bruno. Eu agradeço o convite e a possibilidade de estar aqui. Não, muito obrigado. Aproveite também, não fiz isso no começo, agradecer o próprio Onono, que é o espaço aqui de inovação da BASF, que tem feito conosco essa série de webinars em parceria também. Encerramos por 2019 os nossos webinars, mas em 2020 estamos de volta e provavelmente aí com a participação de diversos especialistas internacionais também, obviamente da Alemanha. Pessoal, ficamos por aqui, acompanhem nossas mídias, o que temos feito e até mais. Bom final de ano a todos. Obrigado, bom final de ano, gente. BASF. We create chemistry.